Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal do Centro Espírita Eurípides de Barçanufo, na cidade de Franco da Rocha. Hoje, na leitura, vamos continuar na segunda parte do livro, no capítulo 7, que fala do retorno à vida corporal. E vamos dar início ao item sobre a infância. Nossa leitura será da 379 às questões 382. Antes de iniciar a leitura, vamos agradecer a Deus, nosso Pai Celeste, a Jesus Cristo, a Nossa Senhora Aparecida, nossa mãezinha Genoveva com seus anjos de luz, por mais esse dia que estiveram conosco, nos auxiliando e que nos dê intuição para mais essa leitura de hoje, que nos ajude na nossa reflexão. Que assim seja, graças a Deus. Pergunta 379. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Os espíritos responderam: ele pode ser mais desenvolvido se mais progrediu. São apenas os órgãos ainda imperfeitos que o impedem de se manifestar. Age em razão do instrumento do qual se serve. Então, nessa resposta, nós entendemos que o espírito que anima o corpo de uma criança pode ser, sim, desenvolvido quanto o de um adulto ou não. O corpo da criança ainda não é desenvolvido para que o espírito se manifeste plenamente. E na medida que os órgãos do corpinho da criança ir amadurecendo, o espírito vai atingindo os estágios para a manifestação. Esses estágios começam aos 7 anos, aos 14 anos se expande e aos 21 se consolida. Não importa o tamanho ou a idade da criança, nesse corpo de criança habita um espírito mais ou menos evoluído. Cabe aos pais da criança dar condições, atenção, ensinamentos e orientações para que o espírito evolua. É porque o espírito ainda na fase infantil, as tendências dele, as tendências espirituais dele, ainda estão adormecidas e esquecidas. Pergunta 380. Numa criança em tenra idade, o espírito, longe dos obstáculos que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, pensa como uma criança ou como um adulto? A resposta: enquanto criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não possam possibilitar-lhe
a intuição de um adulto. Tem como efeito a inteligência muito limitada, até que a idade lhe amadureça a razão. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa imediatamente ao nascimento. Dissipa-se gradualmente com o desenvolvimento dos órgãos. Uma observação vem apoiar essa resposta. É que os sonhos de uma criança não têm o mesmo caráter dos de um adulto. Seu objeto é quase sempre pueril, o que é um indício da natureza das preocupações do espírito. Nós vimos aqui que o espírito da criança não consegue se expressar como de um adulto, porque ainda biologicamente não se desenvolveu. Não tem porque um espírito já de bastante encarnações e até mesmo milenar, ele já nascer como um adulto, porque o espírito vem reencarnar na Terra para desempenhar uma missão. Por isso existe o processo do esquecimento, que o espírito vai renascer, esquecer e desenvolver novos valores para se adaptar às novas condições da nova encarnação. As perturbações que o espírito sofre ao encarnar desaparece pouco a pouco com o desenvolvimento dos seus órgãos. E na observação do Kardec, ele nos explicou que a criança sonha como criança e pensa como criança. As preocupações são normais, que ainda de criança que ainda não tem consciência, e varia de espírito para espírito durante o desdobramento. É muito provável que o espírito na fase adulta, que ele já tem alguma maturidade. Pergunta 381. Após a morte da criança, o espírito retoma imediatamente o seu vigor inicial? A resposta: assim deve ser, uma vez desembaraçado do seu envoltório carnal. No entanto, retoma sua lucidez primitiva apenas quando a separação é completa, ou seja, quando não houver mais nenhum laço que ligue o espírito ao corpo. A morte da criança, o espírito que habita nela vai se manifestar normalmente como adulto após o espírito se desligar completamente do corpo físico. É para que esse espírito recupere a sua personalidade, a sua consciência. E também depende da evolução do espírito. Para alguns vai levar mais tempo, porque
no caso, né, se a criança passou por perturbações ou por doenças penosas, mas não demora para retomar a sua personalidade e voltar na sua forma normal. Não tem por que o espírito se comportar como criança lá no plano espiritual. Na verdade, os espíritos, se eles se comportam como crianças do outro lado, é porque ainda de certa forma estão aprisionados a esse tipo de comportamento. Mas de maneira geral, não há necessidade dele permanecer em forma de criança espiritualmente. Pergunta 382. O espírito encarnado sofre durante a infância com os constrangimentos que o corpo lhe impõe? Resposta: não, esse estado é uma necessidade, é perfeitamente natural e corresponde aos desígnios da providência. É um tempo de repouso para o espírito. Não há nenhum tipo de sofrimento da criança. Ela vive uma fase de inocência, sem maldade e correspondendo, né, a um período necessário ao seu crescimento. Deus, na sua infinita bondade, permite que a criança passe pela fase da infância com esquecimento do passado, para que a criança se fortaleça para as lutas que virá quando ele se tornar adulto. Deus sabe o que faz, Ele sabe da nossa necessidade de evolução e que estamos no mundo de provas e expiações por causa da nossa natureza ainda imperfeita. Então a criança precisa passar por esses estágios para seu aprendizado e que ela, na fase adulta, vai ter que enfrentar as experiências terrenas. Tudo vem a seu tempo. Essa é a lei. E assim terminamos a leitura de hoje, agradecendo ao nosso Pai Celeste, a Jesus Cristo e toda a espiritualidade que nos acompanharam. E vamos fazer a oração à Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, ó dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo
através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Assim seja. Agora vamos vibrar, fazer as nossas vibrações em pensamentos de amor, paz, harmonia, em favor dos nossos irmãos que estão sob o amparo do Mestre Jesus. Vamos vibrar pela paz no mundo, pelo amparo aos pobres, pela saúde dos enfermos do corpo e da alma, pela unificação das religiões, por nossos familiares e amigos, pelo reerguimento dos decaídos em situação de rua, pela reabilitação dos encarcerados, por todos os trabalhadores do bem, pela harmonia dos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos sofredores, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização com os nossos desafetos, pela proteção aos velhos e crianças abandonadas, e vamos vibrar também por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Tenha todos muita luz, muita paz e até a próxima leitura.